pode ser um polinômio em φ qualquer. E aí quando eu variar isso aqui em relação a φ, nós vamos produzir variação disso aqui em relação a φ é menos a derivada do potencial em relação a φ vezes ΔΦ. Então, quando eu multipliquei tudo por menos, aqui vai aparecer mais V de φ. Mais V'inha de φ. V'inha significa a derivada do potencial em relação a φ. Suponhamos que φ, em vez de ser só φ4, seja um polinômio, pode ter φ3, φ4, não sei, não importa. É um polinômio mais ordens mais altas do que φ2, tanto faz. Eu estou colocando, separando aqui o termo de massa e aqui o termo que seria o termo de autointeração. Então, só para recapitular, para ver se não tem sinal errado. Quando eu faço a integração parcial, aqui fica menos, esse aqui vem menos, esse aqui vem menos. Fica mais, tá certo. Esse aqui é emocionalmente, só para não ter erro. Então, aqui vai ficar mais. Agora, V'inha de φ. Dφ. Esse termo aqui. Agora, do lado direito, a gente vai, vou esquecer o J, a dependência em X. Vamos deixar J, mas não está dizendo que é constante, não. Vai ficar J dφ menos a divergência do kappa dφ. Perfeito. Tá lá. Então, o primeiro termo, a gente já teve experiência com algo semelhante. Esse termo aqui a gente faz aquela ideiazinha de sempre. Eu pego essa derivada e distribuo, né? Vai ficar dI do dφ vezes o dφ menos, aí essa derivada atuando aqui, menos dφ dI, certo? Então, escrevendo esse termo aqui, como esse, fica a derivada, esse cara aqui atuando aqui, dá esse termo que está aqui, mas agora esse termo que vai aparecer aqui é novo, eu desconto. E aí esse termo que a gente já tinha feito, só trocar a ordem do mi com mi aqui, bota mi aqui, bota mi aqui. Então esse termo aqui já está sob a forma de uma equação de continuidade, a divergência disso. Esse termo aqui também, eu posso trocar aqui o mi com mi. Então isso aqui posso escrever esse termo aqui como sendo dmi de 1 meio do dnφ vezes dnφ. Então se eu derivar isso aqui vai dar a derivada do primeiro vezes o segundo, mas primeiro derivada do segundo. Os dois termos são iguais, o fator 2 cancela, e fica isso aqui. Então esse termo aqui eu já vou escrever assim, menos dI de meio do dnφ. Então esse termo aqui. Esse termo aqui está claro para nós, que é o campo vezes a sua derivada. Então eu posso escrever isso aqui como sendo dmi de 1 meio do n ao quadrado de 2. Está aqui. Esse termo aqui deriva em relação a φ, deriva o φ em relação a xβ. Regra da cadeia. É a mesma coisa que a derivada mi do V de φ. Certo? Fica a derivada de V em relação a xβ e a derivada de V em relação a φ e a derivada de φ em relação a xβ. Então também está com a boa, já está com aspecto de equação de continuidade. Então aqui eu tenho dmi, aqui eu tenho dmi, aqui eu tenho dmi. Então aqui, como esse índice mi aqui é saturado, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar esse índice, então como é que quer dizer, esse mi aqui é índice livre, né? Tá certo. Esse índice livre aqui, tá certo. Esse índice aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou querer chamar, esse mi aqui eu vou chamar de K. Vou chamar esse índice aqui de K, esse índice aqui de K. E aí, esse dmi aqui, eu posso chamar delta, isso aqui está dando dmi, eu posso chamar esse cara aqui de mi, posso colocar aqui um delta e mi. Aqui é a mesma coisa, eu chamo isso aqui de dmi, então uniformizar, dmi, e chamo isso aqui de delta e mi. E aqui é a mesma coisa, boto aqui
de DI e o outro delta de Kronecker aqui. Então, do lado esquerdo, a gente pode dar assim, uma forma de equação. Então, DI, aí aqui ficou DI e DI menos, aí aqui vamos ter, posso botar isso aqui assim? Então, aqui ficou μ. Vamos fatorar esse delta de μ aqui, ó. E aí aqui ficou 1/2 do d kappa φ, d kappa φ. Esse aqui ficou menos, né? Esse aqui vai ficar menos aqui, porque aí tem sinal mais. Então, estou fatorando esse menos, então vai ficar menos 1/2 de N2 φ ao quadrado. Depois, esse termo aqui, menos, tem o sinal mais também. Então, como eu fatorei esse menos, ele fica aqui menos d de φ. Isso aqui ficou assim. Agora, esse termo aqui, vamos fazer o seguinte trabalhinho nele. Vamos escrevê-lo assim, ó. Isso aqui é dμ. Posso escrever esse termo aqui como sendo dμ do jφ menos dμj vezes φ. Então, esse termo aqui, eu vou transcrever dessa forma. dμ do jφ menos dmj φ. E aí, esse termo aqui, ele se enquadra nessa equação de continuidade. Eu posso escrever isso aqui como sendo μ e colocar aqui o delta de μ. Então, esse termo aqui, que está desse lado do sinal mais, ele vem para cá com o sinal menos. E aí, como eu fatorei esse menos, eu posso colocar aqui mais jφ, tá? Que é esse termo que está aqui. Tá? Vamos colocar ele aqui. Então, olha só estou chamando de JH aqui, que já está meio confuso, deixa eu apagar isso para não sobrecarregar. Isso aqui a gente já trabalhou, pode esquecer. Estou só dizendo o seguinte, nós trabalhamos o lado esquerdo. Aí ficamos com esses dois termos do lado direito. Mas aí o que eu estou dizendo é o seguinte, esse termo aqui, eu posso escrever assim, derivada do produto menos a derivada da corrente. Está medindo quanto a corrente externa depende de x. Não basta que ela seja constante. Se ela for constante, esse termo é zero. Então, esse termo aqui... Então, aí esse termo aqui, eu passo para o lado esquerdo. É negativo. Mas eu já fatorei esse menos aqui. E aí eu posso colocar esse termo dentro dessa categoria, do delta μ. Então, esse termo aqui ficou aqui. Então, esse termo aqui foi transladado para o lado esquerdo. E eu estou deixando esse termo aqui, menos dmj φ. E aqui vamos fazer a mesma coisa. Vamos escrever esse termo como a derivada de um todo. Derivada, vamos botar aqui assim, menos, botar talvez assim. O que nós temos ali é o acoplamento da corrente com a derivada do campo. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse termo aqui assim, ó, dμ do kappa μ ou ao contrário. Não vai buscar. Podemos fazer, talvez fazer isso aqui, dμ do kappa i vezes dμ φ. Certo? Talvez tenha alguma novidade aí. Vamos pegar. Então, botei. Isso aqui fica a derivada desse vezes esse. Aí eu vou subtrair da derivada menos kappa i dμ φ. Então, a gente faça isso. E aí eu vou querer transcrever esse termo para o lado de lá. Ele entra, só que ele não vai entrar aqui. Ele não vai pegar um delta de μ. Ele vai entrar, vou colocar aqui. Tá? Vai entrar desse modo aqui. Ele tem um sinal B, então esse termo que tem menos, ele vai transitar para lá com um sinal mais. Ele vai entrar aqui como mais kappa i dμ φ. Mais kappa i dμ φ. A gente faça isso. Então, esse termo aqui mandou para cá essa contribuição e esse termo aqui mandou para cá essa contribuição. Aqui
ver uma coisinha, o que a gente poderia eventualmente fazer é o seguinte, eu posso distribuir, fazer assim, eu poderia colocar essa derivada aqui, isso poderia ser melhor fazer o contrário, pegar essa derivada, deixa eu apagar isso aqui, desculpa, vou apagar isso aqui, vou fazer de uma outra forma. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever esse termo aqui fazendo o contrário, fazendo assim, essa derivada de mi, atuando aqui, de mi, kappa mi, φ. E nossa derivada de mi atua no todo, menos de mi, do kappa mi, vezes φ. Vamos colocar assim. Então tem, desculpa aqui, esse termo aqui tem esse sinal menos que veio daqui. Esse termo aqui tem esse menos, já vou apagar esse termo aqui, então esse menos aqui vai dar um menos aqui, vai dar um mais aqui. Então estou apagando esse termo aqui. Então vou ver o que eu fiz. O que eu fiz foi, coloco essa derivada fatorada. Então essa derivada vai atuar no... Por que eu estou fazendo isso? Para poder ver se a gente chega a alguma coisa mais próxima do que está no Lagrangiano. Então, porque esse termo aqui do Lagrangiano, observem bem, ó. Esse termo aqui, eu posso, por uma integração parcial, como isso aqui é um termo do Lagrangiano, eu posso jogar essa derivada para cá. Quer dizer, kappa mi de mi φ dentro de um Lagrangiano é a mesma coisa que menos de mi kappa mi φ. Então, aquele termo que eu tinha, que era kappa mi de mi φ, que o nosso colega sugeriu, a menos de uma integração, de uma derivada total que não altera as equações de campo, quer dizer, essa transformação que eu fiz aqui, jogar essa derivada para cá, ela me dá esse sinal menos, me dá exatamente as mesmas equações de campo. Mas me bota aqui a divergência da corrente acoplada com o campo. Quer dizer, dizer que o campo vetorial se acopla com o gradiente do escalar é a mesma coisa dizer que o gradiente do escalar, que o escalar se acopla com a divergência da corrente externa. Então, eu fiz uma integração parcial dentro do Lagrangiano, está dentro da ação, seríssimo. E aí as equações de campo não se alteram, porque eu joguei fora uma derivada total. Então, as equações de campo não mudaram. Então, esse termo aqui fica mais semelhante a isso. Então, deixa eu apagar isso aqui. Então, a gente tinha isso aqui, eu pude escrever dessa forma aqui, e aí eu posso chamar esse termo aqui, para não ficar carregando, né? Kappa, kappa, kappa. E aí esse termo aqui fica delta mi, ni, delta ni, mi. Então ele vai entrar, deixa eu apagar isso aqui, ele entra nessa categoria de termo. Só que ele tem um sinal mais, tem um sinal menos aqui. Aí ele vem para o termo de kappa com o sinal mais. Como ele tem menos, aqui fica menos. Então aqui vai entrar esse termo, menos d kappa, aqui, menos d kappa. A divergência da fonte, como o nosso colega colocou, d kappa, isso, enfim. Aí aqui eu posso fechar esse parênteses, que eu fecho isso aqui. Então, eu consegui colocar tudo aqui. E esse termo que a gente está observando, ó, mais jφ. Então, se vocês observarem, tudo que está aqui, ó, esse termo aqui, é esse aqui. Esse termo aqui é esse aqui. O termo do potencial está aqui. O termo do jφ está aqui. E o termo do acoplamento com a corrente externa está aqui também. Então, isso tudo aqui é o famoso d delta ni vezes o Lagrangiano. Isso tudo que está aqui, ó, é o EC. E isso que está aqui é a derivada do Lagrangiano em relação a d mi φ, isso que está aqui, é exatamente esse termo aqui. Vou botar assim, a derivada, vou botar aqui a derivada do Lagrangiano em relação a d mi φ, quando eu derivar o meu Lagrangiano em relação a d mi φ, dessa forma que está aqui, esse termo, colocando desse modo, desse termo aqui, a derivada, o único termo que tem derivada do campo φ é esse aqui. Então, isso aqui me dá justamente o d mi φ vezes d mi φ. Então, esse termo que está aqui, isso que nós geramos aqui,
E claro, isso aqui é igual, não podemos esquecer, igual a isso aqui. Vou botar isso aqui. Botar. Se dá para ler aí, menos DI, menos DMJ, isso, vezes φ, e esse termo aqui, esse aqui foi para lá, esse mais esse termo aqui, mais DMI, kappa ni, que eu vou ler kappa, vezes φ. Tudo isso aqui igual a menos isso mais isso. Então, da maneira que nós colocamos ali, ficou exatamente aquela expressão que nós deduzimos do PMNI canônico. DL, DDNI, menos delta NI, L. Isso igual, o que isso aqui está fazendo? Está justamente pegando a derivada da fonte em relação a xmi e a derivada da outra fonte em relação a xmi. Isso que está do lado direito da equação é exatamente, ó, esses dois termos que estão aqui, mas esses dois termos que estão aqui, quer dizer, botar assim, do lado direito da equação, botar a sigla aqui em inglês, right hand side, a sigla visual, do lado direito dessa equação, que é o que está medindo as fontes, ó, ele está pegando a derivada em relação a xmi daquilo que é a dependência explícita. A dependência explícita está aqui. Então, isso aqui é esse termo que está aqui, é o termo do lado direito, é o d-til-mi. A nossa equação era dmi, isso era d-til-mi do L. Porque eu estou pegando justamente a derivada, a variação explícita do Lagrangiano em relação a xmi. Então, se eu me lembro bem, isso, esse termo vinha para o lado de cá funcional menos. Então, a derivada explícita, olha, vai pegar esse termo aqui, que é o que vai pegar justamente a derivada do J vezes o φ, e depois vai pegar a derivada desse, que é esse termo aqui. Aqui, na verdade, eu estou só dizendo que, em vez de botar mini aqui, eu estou colocando um capa aqui, que é tudo isso apurado. Então, a gente está vendo que a gente fechou, aqui é só para verificar explicitamente aquela nossa expressão. E a sugestão que o colega deu, que a gente vai explorar um pouquinho mais depois do intervalo, é olhar, quer dizer, meu campo tem dois tipos de interação. Ele interage com uma fonte escalar e ele interage com a divergência de uma fonte vetorial, ou seja, com a parte longitudinal de uma fonte vetorial. Se houver uma fonte polarizada no espaço, meu campo escalar, ele, apesar daquilo ser um vetor, ele se acopla com o vetor via divergência. Então, agora, o que a gente está querendo ver depois é a força. Como é que fica a lei de força? Quer dizer, uma partícula que esteja sujeita à ação desse campo, como é que fica a lei de força? Nós já aprendemos onde está a lei de força. A lei de força, ela está na parte direita, né? Quer dizer, naquilo que é a não conservação do tensor de energia-momento. Então, vamos chamar a atenção. Então, só queria chamar a atenção, por enquanto, disso aqui. Então, esse termo que está aqui, ele está medindo isso aqui para nós. Está medindo, então, a presença, a dependência explícita em xmi. A dependência explícita em xmi está nessa fonte e está nessa fonte aqui. A divergência da fonte K grande se acopla com o φ. Então, essa é o contrário, que ia perder essa. Oi? Eu acho que não ia ter mais essa explicidade do xmi quando botasse esse. Ah, a vetor. Não aparece ali, o formalismo, a gente dá vai aparecer o fiche. Tá certo? Então, a gente verificou aquela expressão anterior. Isso que está aqui para nós era aquilo que nós tínhamos. DI do P canônico mi igual a menos derivada explícita mi do Lagrangiano. Então, aqui ele está, quer dizer, então essas fontes, se elas forem constantes, como a gente está vendo aqui, não dependerem da posição, se elas forem fontes constantes, isso aqui é zero. E aí, essa equação aqui é totalmente conservada. Porque se a fonte é constante,
Então isso aqui já é zero por si só, e esse J fica. Então esse cara aqui é uma observação. Se as fontes forem constantes, esse termo aqui dá aqui esses dois termos. Se a fonte é constante, esse termo já é zero, ele nem aparece. Mas esse termo fica. Mas de qualquer maneira, aqui na equação de continuidade ele desaparece. Vai entrar essa energia aqui, porque como essa fonte é constante, ela não vai estar dando energia nem tirando energia do sistema. A energia desse termo está totalmente no campo φ. O J não faz nada. Agora, se essas fontes não são constantes, esse termo aqui contribui. Então vamos deixar isso aqui, que agora eu vou querer, a partir daqui, a gente vai se perguntar qual é olhar a força. Agora esse campo, ele vai interagir com essa densidade. E aí a pergunta que a gente vai tirar o análogo da força de Lorentz, só que para esse campo escalar. Quer dizer, quando esse campo ele chega numa fonte, qual é a força que ele vai produzir? Lá no eletromagnetismo, depois eu vou fazer o caso aí que o Lorentz pediu e sugeriu. No caso do eletromagnetismo, né, a gente sabe que quando a gente pega, a gente vai chegar a isso aqui, a variação, quer dizer, a derivada do tensor de energia, momento canônico, vai dar aqui para nós aquele termo que é mi F mini, que aqui está a força de Lorentz. O que a gente está dizendo é o seguinte: vem a onda eletromagnética, ela vai encontrar com uma distribuição de cargas e correntes aqui, e ela vai produzir uma força, que é a força de Lorentz aqui, que vai ser a densidade de carga vezes o campo elétrico, mais a densidade de corrente vetorial campo magnético. É o que sai desse termo aqui. J mi F mini. Até pena, né, cara, de a gente falar em cima dessa voz tão linda. Ela está dando o sinal do recreio, né? Igual na escola. Então tá, então aqui a gente tem a força elétrica e aqui a gente tem a força magnética. Então, quer dizer, quando a onda eletromagnética incide numa amostra que tem cargas e correntes, ela produz essa força. Essa distribuição de carga aqui vai sentir essa força do campo. A gente vai perguntar a mesma coisa agora. Se essa onda escalar estiver incidindo aqui sobre essa fonte J e sobre a fonte K vetorial, qual vai ser a força produzida pela onda escalar em cima desse material? Então vamos deixar assim por enquanto, a gente volta depois do intervalo. Só que então está ficando mais claro assim, o panorama. Eu acho que as contas e os cálculos são simples, mas é importante a gente saber o que a gente está exatamente modelando. São 10 para as 6, a gente retoma às 6 e 5, 15 minutinhos aí de break, tá bom?